cara, você foi o primeiro de todos aqui. Como que era o mundo quando você... Porque hoje ir pra Europa fazer qualquer coisa é fácil, mas década de 60 não era... Como que era chegar... Oi, eu sou o Emerson e quero correr de Fórmula 3 e ser campeão de Fórmula 1. Muito bom. Eu tinha equipe no Brasil junto com o Ilcinho, meu irmão, né? Uhum. Eu tinha um Fórmula V, uma pick-up truck pintado de laranja, era a equipe Fittipaldi, e tinha um Fusquinha de rua. Vendia os 3 e tinha dinheiro para comprar um Fórmula Ford. E quando eu fui com muito amigo nosso, que chamava Jerry Cunningham, que era um brasileiro, né, de família inglesa, que tinha corrido lá. Nós fomos do Frank Williams, que era representante da Titan, que era o melhor Fórmula Ford que tinha. Aí eu mostrei, eu tinha um álbum assim com fotografia do Brasil, eu falava muito pouco inglês, o Jerry traduzia, aí o Frank Williams olhou e falou, mas tem corrida no Brasil, Frank Williams? Uhum. Eu falei, tem, a gente corre, tá aqui as suas fotos. E ele não tinha o Titan. Aí no dia seguinte a gente foi na fábrica da Merlin, que era um Fórmula Ford, e quando eu cheguei no showroom tinha um carro amarelo, e aí o dono da Merlin falou, olha, eles deram um depósito nesse carro, se quiser levar esse carro, o Titan ia demorar 2 meses para entregar, e o Merlin estava pronto. Aí eu comprei esse Merlin com o dinheiro que tinha, e durante a semana eu fiz um acordo com o Dennis Rowland, que era o preparador de motor que monta para a Fórmula Ford, e eu fazia polimento de escapamento e entrada de admissão de Ford Cortina Lotus, numa oficina que ele tinha durante a semana para ele me dar um motor de corrida. Uhum. Então foi assim que começou. Caramba. Em Wimbledon, eu morava numa pensão que era do Mr. e Mrs. Bates, que cuidava de mim que nem um filho. Uhum. Só que depois de uma semana, a dona da pensão, a Mrs. Bates, veio para mim e falou, Emerson, nós vamos ter que mudar o que você paga por semana, porque você toma banho todo dia e está gastando muita água e muito aquecimento. Nossa! Diferente do sobrinho. Boa! Pô, isso eu não sei. Você não sabe essa do Christian? E aí, a partir daí foi história. Aí o cara, ele tá ficando mais agressivo que você. Não, mas não é nem agressivo, ele foi rápido nessa, porque nem eu me toquei, me lembrei dessa, que você tinha essa parte francesa sua. Aí tem muita história, né? Pra gente encurtar aí, eu comecei a primeira corrida, por coincidência, foi na Holanda, em Zandvoort. Uhum. Era um campeonato europeu de Fórmula Ford. Me inscreveram, não sabia nem o que era. Cheguei lá na Holanda com o Dennis Rowland, que era o cara que preparava meu motor. E era a final do campeonato europeu. Aí eu classifiquei em segundo, tinha mais de 60 carros, tinha 2 baterias. E eu falei, nossa, que espetacular, né? E na minha bateria largar em pole position. E aí eu falei, não vou olhar no espelho para ver se eu abro na primeira volta para quebrar o vácuo, né? Quem vem atrás. Isso é a minha primeira corrida de Fórmula Ford na Europa. E consegui concentrar a primeira volta, não olhei uma vez para o espelho. Quando entrei na reta, antes da Tarzan, da curva Tarzan, sim, eu olhei para trás, eu estava uns 60, quase 80 metros à frente do segundo. Falei, legal. Entrei na Tarzan, engatei segunda, terceira, explodi o motor. Putz. Não deu uma volta. E voltei para a Inglaterra. Saiu uma biela pelo bloco. Então não completei a primeira volta, acho que voltei para a Inglaterra. A minha base era em Snetterton, onde tinha o Jim Russell School. Aí eu comecei a ter umas corridas boas de Fórmula Ford, e Jim Russell me convidou para guiar a Fórmula 3, montando uma equipe nova. E ele falou, eu vou te dar um mecânico que nunca correu, nunca foi mecânico, trabalhou, mas ele é um cara dedicado, eu sei que ele vai ser bom. Chamava Ralph Furman, que foi o fundador da Van Diemen. Foi o primeiro trabalho comigo. Aí nós começamos em junho, o campeonato terminava em outubro, eu ganhei, ainda fui campeão de Fórmula 3 desse ano na Inglaterra, apesar de fazer metade do campeonato. Porque eu ganhei de 11 corridas, eu ganhei 9 com a Lotus. Contra a Lotus oficial, que tinha o Gold Leaf, que era o Morris Nunn, e o David Walker. E aí o Colin Chapman me chamou, foi assim a minha história. A minha perna tremia quando sentei na frente do escritório lá, o Colin Chapman falou, Emerson, você quer guiar a Fórmula 1 para mim? Eu falei, Mr. Chapman. Ele falou, não, me chama Colin.
E aí foi a história. Eu falei, eu não quero entrar no começo de 70, porque eu não tenho experiência. Me dá 6 meses de Fórmula 2. E aí ele falou, tá bom, o Grande Prêmio da Inglaterra, ano que vem, você estreia com a gente. Falei, fechado. Eu achei que ele ia me mandar embora e que não ia mais querendo, porque é difícil dar um não pro Colin Chapman, né? Mas para mim valeu, aí a história. Aí quando eu estreiei de Fórmula 1, era meu sonho, em Brands Hatch. Eu guia a Lotus 49, que era aquele charutão ainda, e com todo o aparato da Lotus. E o Colin Chapman era assim, foi meu mentor durante 5 anos, eu guiei 5 anos para a Lotus. Como que foi esse primeiro contato? Ele foi na pista para falar com você? Ele te ligou em casa? Como é que aconteceu esse primeiro contato? A primeira vez que você ouviu a voz do Colin? Foi através do Jim Russell e, coincidentemente, o Frank Williams estava tendo aula de avião, ele foi até Norwich, eu morava em Norwich, e o Frank queria que eu guiasse também para ele. Foi em outubro, os dois me convidaram a guiar a Fórmula 1. O Frank Williams, e aí quando... Eu nunca tinha falado com o Colin. Quem marcou a reunião foi o Jim Russell, que era o dono do Jim Russell Racing Drive School. Uma escola de pilotagem. Famosa na época. Tá. E aí ele falou, essa hora ele tá te esperando. Foi quando eu entrei e vi o Colin Chapman na minha frente, foi quando a primeira vez que eu falei com ele. E o Colin Chapman, para citar o pessoal, chefe da Lotus, né, o fundador da Lotus, e ele já era o Colin Chapman naquela época. A Lotus era a melhor equipe, estava ganhando o Mundial em 70, ganhou com o Jochen Rindt. E para mim foi assim espetacular poder entrar na Lotus naquela época, né? Já chegou, seria chegar na Red Bull hoje, vai. Chegaram na Red Bull com um cara que nem o Colin Chapman, que era um gênio. Ele era muito avançado em termos, ele é o engenheiro aeronáutico, ele que inventou o monocoque, porque até então era chassi tubular, porque o monocoque é uma fuselagem de avião. O Colin Chapman que inventou o ground effect. A Lotus 72 tinha inboard disc brakes, os freios dianteiros eram inboard, tinha o semi-eixo. Era o primeiro Fórmula 1 com barra de torção, não tinha mola. Ele sempre muito avançado. E foi, assim, espetacular na minha carreira poder começar com a Lotus, com o Colin Chapman. Para mim foi meu mentor.